Imagine que você acorda no meio da noite. A sua casa está mergulhada em uma escuridão absoluta. Você sabe que não mora sozinho. A casa deveria estar preenchida pelos ruídos familiares da respiração daqueles que você ama, pelo ranger natural da madeira, por pequenos sinais de vida. Mas não há nada. O silêncio é denso, pesado, quase artificial. E então, uma constatação gélida paralisa o seu coração. Se uma casa cheia de gente está em silêncio absoluto no escuro, não é porque ela está vazia. É porque todos estão prendendo a respiração. É porque todos estão se escondendo de alguma coisa. E você, movido pela ingenuidade de quem ainda não entendeu o perigo, acabou de acender a luz do corredor e gritar: "Tem alguém aí?" Agora, pegue essa exata sensação de terror primitivo, de vulnerabilidade absoluta, e expanda-a para a escala de bilhões de anos-luz. Retire as paredes da sua casa e substitua-as pelas galáxias espirais. Esta não é uma metáfora para um filme de terror. É a teoria sociológica mais perturbadora e filosoficamente devastadora já proposta para explicar a nossa realidade. É a resposta aterrorizante para a pergunta que assombra a humanidade há milênios: onde está todo mundo? Por décadas, o nosso olhar para o céu noturno foi um ato de profunda religiosidade e maravilhamento. Desde os tempos em que sentávamos ao redor de fogueiras nas savanas, olhávamos para as constelações e víamos deuses, espíritos ancestrais, um plano divino tecido com fios de luz. Havia um conforto inerente na crença de que o firmamento era um domo protetor, desenhado por uma força criadora que nos assistia com benevolência, ou pelo menos, com um propósito delineado. A vastidão do espaço não era um abismo vazio, mas o salão de uma inteligência superior. Com o passar dos séculos, nossos altares de pedra foram substituídos por altares de metal. Erguemos radiotelescópios colossais, catedrais de aço apontadas para o infinito, buscando a mesma resposta que nossos antepassados buscavam nas estrelas. Não estamos sozinhos. A prece silenciosa do místico encontrou eco na transmissão de rádio do cientista. Em ambos os casos, a essência do anseio humano era a mesma: o desejo desesperado de conexão, a necessidade espiritual de saber que o nosso sofrimento, a nossa existência passageira, é testemunhada por algo maior. A ciência, armada com a matemática, nos prometeu que a resposta chegaria. Com trilhões de estrelas abrigando bilhões de planetas em zonas habitáveis, a vida não poderia ser um capricho exclusivo do nosso pálido ponto azul. O universo deveria ser um oceano transbordando de civilizações cósmicas, um coral ensurdecedor de vozes galácticas. E, no entanto, o que os nossos instrumentos mais sensíveis captam é apenas a estática morta do Big Bang. O cosmos está mergulhado em um silêncio absoluto. Esse é o paradoxo de Fermi, uma contradição matemática e existencial que nos empurra para a beira de um abismo filosófico. Diante de um universo tão antigo e tão vasto, a ausência de vozes não parece natural. Parece intencional. Onde estão os impérios estelares? Onde estão as mega-estruturas bloqueando a luz das estrelas? Nós, movidos pelo nosso otimismo espiritual e pela nossa arrogância evolutiva, sempre presumimos que alienígenas superavançados teriam transcendido a violência. Imaginamos que a tecnologia extrema traria, invariavelmente, uma iluminação moral, deuses pacíficos dispostos a nos guiar. Mas essa é uma projeção da nossa própria vaidade, um antropocentrismo reconfortante que falha em compreender a natureza cruel da sobrevivência. E se a resposta para o silêncio de Deus, ou para o silêncio dos alienígenas for a mesma? E se o universo não for um berçário benevolente ou um teste divino, mas sim uma arena de extermínio mudo?
Nós somos uma espécie indisciplinada, vaidosa e assustadoramente barulhenta. Movidos pela nossa carência cósmica, temos gritado no escuro há quase um século. Ligamos radares de alta potência, enviamos sinfonias de Beethoven, discursos de líderes e mapas precisos do nosso sistema solar para o vazio. A sonda Voyager carrega o nosso endereço, a nossa anatomia, a nossa música, em um disco de ouro, como um náufrago atirando uma garrafa ao mar. Agimos com a pureza cega de quem acredita que a luz atrai apenas o resgate. Mas a filosofia moral, quando aplicada a escalas galácticas, nos ensina que a moralidade é, muitas vezes, um luxo daqueles que não precisam lutar pelo próximo suspiro. Quando confrontamos as leis universais da sociologia cósmica, a benevolência se desfaz. Para entender isso, precisamos descer aos porões mais escuros da lógica. O primeiro axioma da vida, em qualquer lugar do cosmos, não é o amor, nem a arte, nem a busca por significado. É a sobrevivência pura e inegociável. A existência antecede e exige a continuação da existência. O segundo axioma é que a vida tende a se multiplicar e se expandir exponencialmente, mas os recursos do universo, energia, planetas rochosos, água, são finitos. Essa combinação transforma o espaço cósmico em um jogo de soma zero. O ganho de espaço e recurso de uma espécie é, invariavelmente, a ameaça à existência de outra. Quando removemos nossas ilusões terrestres e aplicamos essas regras brutais à vastidão do cosmos, encontramos o que a teoria da floresta sombria expõe com frieza aterrorizante. Imagine duas civilizações que se descobrem. Por que elas simplesmente não estabelecem a paz? O obstáculo não é a biologia ou a política, é a própria malha do espaço-tempo. As distâncias são tão incompreensivelmente colossais que a luz, a entidade mais veloz da realidade, leva milênios para ir de uma ponta a outra. O diálogo é impossível. O que se instala é o que a teoria dos jogos chama de cadeia de suspeita. Você detecta um mundo alienígena. Você não sabe se eles são anjos ou demônios. Mais importante, você não sabe se eles acham que você é um anjo ou um demônio. Você não tem como saber o nível de paranoia deles, e eles não conhecem o seu. Em um vazio onde não há deuses mediadores, onde não há um tribunal galáctico para julgar intenções, a dúvida é a única certeza. Acoplada a essa suspeita está a explosão tecnológica. Uma civilização que hoje parece primitiva e inofensiva pode, em um mero milissegundo geológico, dominar a energia dos buracos negros ou a física de armas relativísticas. O progresso não avança a passos lentos. Ele entra em combustão. Portanto, no tabuleiro de xadrez do universo, a piedade não é apenas uma fraqueza, é uma sentença de suicídio matemático. Deixar um vizinho cósmico primitivo viver hoje significa dar tempo a ele para construir a arma que aniquilará o seu mundo amanhã. A constatação nos atinge com o peso de uma estrela em colapso. A resposta para o paradoxo de Fermi se revela não em equações de probabilidade, mas na escuridão fundamental do instinto predatorial. O universo é uma floresta negra e infinita. Cada civilização que atingiu as estrelas é um caçador furtivo armado até os dentes, caminhando pelas sombras, afastando os galhos de poeira cósmica, monitorando o mínimo feixe de radiação. O caçador sabe que a floresta não está vazia. Ele sabe que a escuridão esconde entidades cujos pensamentos e formas são incompreensíveis para a sua própria lógica. Nesta floresta, a comunicação não é uma ponte, é um farol que revela a sua posição para assassinos silenciosos. Se um caçador encontra vida, a sua única escolha lógica, a sua única garantia física de ver o sol nascer no seu próprio mundo no dia seguinte, é disparar primeiro e destruir a fonte do sinal. Sem perguntas, sem hesitação. O primeiro a ser visto é o primeiro a morrer. As estrelas não estão caladas porque os deuses estão mortos, ou porque os alienígenas não existem.
As estrelas estão caladas porque as vozes que ousaram falar já foram apagadas da existência. O universo é um cemitério de tolos e um esconderijo de assassinos silenciosos. O horror existencial dessa premissa desmorona toda a nossa narrativa humana de conquista e grandeza. Tudo o que consideramos nobre, o nosso rádio, os nossos satélites, a nossa busca por conhecimento e conexão, sob a lente da floresta sombria, não passa do choro alto de uma criança indefesa no meio de um território de caça. Nós fomos tolos. Nós acendemos uma fogueira estelar. Nós gritamos nossas coordenadas geográficas para as sombras, implorando por contato. A nossa bolha de sinais eletromagnéticos está se expandindo a 300 mil quilômetros por segundo, lavando sistemas solares próximos com os ecos de nossas vozes. A pergunta não é mais se encontraremos alguém, mas sim quem já nos ouviu. Quem, neste exato segundo, enquanto consumimos nosso tempo com conflitos rasos na superfície do nosso planeta, já virou seus sensores mortais para nós. A aniquilação, quando vier, não será cinematográfica. Não haverá frotas no céu, não haverá avisos. Um predador de topo no cosmos não trava guerras. Ele realiza esterilizações cirúrgicas. Pode ser uma cápsula minúscula de antimatéria ou uma massa simples acelerada à velocidade da luz, lançada de milhares de anos-luz de distância. Nós não haveríamos chegar. O céu apenas ferveria em uma fração de milissegundo, e toda a nossa arte, a nossa filosofia, as nossas dores e as nossas preces virariam vapor atômico silencioso. E o caçador que apertou o gatilho sequer sentiria remorso, pois em sua mente alienígena, ele estava apenas varrendo o quintal, garantindo a sobrevivência de sua própria prole. E, paradoxalmente, é nesse fundo do poço da desesperança cósmica que a verdadeira libertação filosófica humana pode ser encontrada. Se aceitamos a possibilidade de que habitamos uma teia letal, onde ser notado é ser destruído, a nossa visão de mundo precisa sofrer uma metamorfose drástica. Não somos os herdeiros prometidos do universo. Não há uma federação intergaláctica esperando nosso amadurecimento, e não há deuses garantindo a nossa continuidade. Mas isso não torna a vida humana descartável. Pelo contrário, transforma cada milissegundo da nossa existência em um milagre furtivo, um ato de resistência monumental contra o frio indiferente do cosmos. A escuridão lá fora é implacável, sim, mas é exatamente essa escuridão que dá sentido à luz trêmula da nossa vela. Quando a lente do nosso microscópio existencial é ampliada para a escala aterradora da floresta sombria, toda a nossa história humana, nossos milênios de derramamento de sangue por pedaços imaginários de terra, nossas disputas ideológicas e a nossa ganância insaciável, se revela não como a marcha de uma espécie gloriosa, mas como uma comédia de humor negro. Somos como tripulantes amotinados dentro de um submarino avariado, caindo nas profundezas escuras do oceano, esfaqueando uns aos outros para decidir quem vai se sentar na cadeira do capitão, ignorando a pressão esmagadora que está prestes a implodir o casco. A consciência de que estamos flutuando no meio de um campo minado cósmico, sob a mira virtual de predadores que operam em dimensões que sequer compreendemos, deveria obliterar, em um único e violento golpe de lucidez, todas as nossas fronteiras e ódios artificiais. Se não há salvação descendo dos céus e nenhuma escolta estelar vindo em nosso auxílio, então o pó debaixo de nossas botas é o único altar que nos resta. A terra deixa de ser um mero recurso a ser exaurido para se tornar um monastério isolado, um santuário frágil, onde o nosso maior e único dever espiritual é proteger a respiração do ser humano que caminha ao nosso lado. Sob o peso dessa solidão letal, o próprio conceito do que é sagrado é transmutado. Se a entropia fria e a aniquilação paranoica são as regras de ouro do cosmos, então a nossa capacidade de criar, de chorar a perda dos nossos mortos,
de compor melodias e de observar as estrelas com admiração, não é apenas um subproduto acidental da evolução neurológica. É a mais alta forma de rebelião existencial. O universo não se importa com a nossa arte, e o caçador alienígena não hesitaria um átimo antes de incinerar a Capela Sistina, apagar os cálculos de Einstein ou vaporizar um abraço de despedida. E é exatamente por não possuírem absolutamente nenhum valor na economia cruel da sobrevivência cósmica que essas coisas possuem um valor divino para nós. O amor humano, sob a sombra constante do paradoxo de Fermi, deixa de ser uma trivialidade química para se tornar uma fogueira acesa clandestinamente no coração de uma noite eterna. Nós somos os solitários guardiões da memória e do significado em um universo meticulosamente desenhado para o esquecimento. Cada ato de bondade, cada sacrifício desinteressado, é uma afronta direta à indiferença brutal da galáxia. Contudo, abraçar essa verdade exige de nós o mais difícil dos sacrifícios, o abandono definitivo da nossa vaidade interestelar. A verdadeira evolução da humanidade, o próximo salto na nossa escala de consciência, não será medido pelo tamanho dos reatores em nossas naves ou pela potência dos sinais de rádio que disparamos no vazio, mas pela nossa capacidade de abaixar a cabeça e fechar as cortinas. Teremos que reaprender a arte ancestral do sussurro. Teremos que desligar os faróis que anunciam a nossa posição, engolir nossa arrogância juvenil e aceitar a responsabilidade de nos tornarmos os fantasmas que a sobrevivência exige que sejamos. Haverá um luto coletivo, uma tristeza profunda ao aceitarmos que a quarentena galáctica não nos foi imposta por muros de pedra, mas pela nossa própria sabedoria nascida do medo. A maturidade final da nossa espécie será alcançada no dia em que olharmos para o céu estrelado, não com a fome de dominar, mas com a reverência silenciosa de quem entende que a maior vitória no universo é simplesmente não ser notado. No fim, a teoria que parecia nos condenar ao terror absoluto se revela como um convite a uma iluminação sombria e pacífica. O silêncio estelar perde a sua face de abismo vazio e passa a ser lido como um pacto mudo entre os sobreviventes, o fôlego contido de trilhões de almas espalhadas pela escuridão. As estrelas antigas continuarão a queimar o seu combustível nuclear, e levais inomináveis continuarão a deslizar pelo tecido do espaço-tempo, ignorando o nosso minúsculo grão de poeira. Mas aqui, no fundo deste poço gravitacional, protegidos por uma membrana fina de oxigênio e nuvens, nós temos o agora. Que possamos encontrar conforto em nossa pequenez, sabendo que, embora o cosmos seja um labirinto letal, nós fomos, por um breve, improvável e esplêndido milissegundo da eternidade, a presa mais luminosa e consciente que já ousou sonhar no escuro. Em vez de projetarmos o nosso ego nas estrelas através de ondas de rádio barulhentas, devemos nos voltar para dentro. A descoberta de que estamos em uma floresta sombria tira o peso do nosso antropocentrismo e o substitui por um senso de comunidade forjado na trincheira da existência. Não importa quem você seja, não importam seus deuses, suas fronteiras ou suas posses materiais. Diante de um universo predatório, todos nós somos náufragos na mesma frágil canoa azul. O sentido da vida não é dominar o infinito, mas cuidar do oásis. A nossa arte, o nosso amor, o nosso toque humano e as nossas lágrimas são profundamente sagrados, justamente porque o universo não se importa com eles. O amor, sob esta luz sombria, não é uma ilusão biológica, é uma afronta, um manifesto existencial de uma espécie frágil que, contra todas as probabilidades lógicas, ousa se importar com algo. Talvez a nossa evolução final não seja construir motores de dobra ou colonizar galáxias. Talvez o ápice da maturidade humana seja aceitar o silêncio, aprender a desligar o rádio, abaixar a cabeça, apagar a luz e ouvir. Sermos humildes diante do abismo insondável.
Se a floresta lá fora é caótica, letal e silenciosa, que a nossa pequena clareira seja iluminada apenas pela aceitação da nossa efêmera beleza. O universo continuará seu jogo mudo de sombras, e os levais dormirão nos braços espirais da Via Láctea. Mas enquanto tivermos uns aos outros, o vazio absoluto nunca poderá nos destruir de dentro para fora. Que o silêncio do céu não seja um símbolo do nosso abandono, mas o preço sublime que pagamos pelo simples e inexplicável privilégio de, contra todas as leis da floresta, estarmos temporariamente vivos.